irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos da nossa comunidade Bom Pastor. Estamos juntinho com você mais uma vez, eu e minha irmã Laura Beatriz. Estamos aqui, você está aí do outro lado, mas a partilha acontece entre a gente. Então, se você quiser, faz um comentário lá embaixo. Se você quiser ajudar a gente a chegar a mais pessoas, clica aí no joinha, ou se quiser também para baixo, não tem problema. Clique em alguma coisa, mas ajuda a gente a chegar a mais pessoas com essa partilha da palavra de Deus. Laura Beatriz, minha irmã, tudo caminhando, tudo beleza? Ô, Padre Antônio, na alegria do Espírito Santo. Padre Antônio, eu ainda estou encantada com a Assunção de Nossa Senhora. Eu fecho os olhos, eu imagino como é que foi os anjos levando uma mulher de carne e osso no céu. Nossa, glorioso demais, Padre Antônio. Esse domingo passado, nossa, que festa linda, que faz bem a nossa alma e que nos leva, assim, a contemplar Nossa Senhora de uma forma tão cheia de ternura, né? E a gente imagina, ela subiu em glória, mas com toda a humildade de Maria, né? Não faço ideia de como foi. Mas só Milagre imagina. estupendo de Deus. Meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, como a própria ressurreição de Jesus, aliás, em primeiro lugar, a Escritura fala sempre da ressurreição de Jesus como o início de algo que um dia vai nos alcançar. Então, a Escritura diz que ele é primícias dos que morreram, né? Assim também a Assunção de Nossa Senhora. Quando a igreja fala da Assunção de Nossa Senhora, ela sempre aponta para isso. No prefácio da missa, isso ficava bem claro, né? Ela é aurora e esplendor da igreja. Ou seja, nela a gente vê o que Deus deseja e planeja um dia fazer conosco. Então, ainda que tenha sido algo tremendo, que a gente não é capaz de descrever ou imaginar, né, numa linguagem meramente natural, ainda assim, isso tem muito a ver com a gente. Porque a nossa esperança é que um dia, aquilo que Deus completou em Nossa Senhora, ele complete também em nós, né? Então, um dia, nós seremos também ressuscitados com Cristo, nós seremos glorificados com Ele, a ressurreição do Senhor vai nos alcançar. E o que eu gosto na festa da Assunção, como em algumas outras festas, é que essas festas me dão a impressão de que a igreja está dizendo assim, não desanime na esperança. Como a gente reza tão lindo, né, na oração após o Pai Nosso, na missa, viva a esperança. Viva a esperança, para que, vivendo a esperança, nós aguardemos a vinda do Cristo Salvador. Então, os planos de Deus que ele inaugurou em Jesus, que já alcançaram plenamente Nossa Senhora, os planos dos quais ela faz parte, eu e você também fazemos parte deles. Esses planos de Deus estão em curso, eles são irreversíveis, eles não vão voltar atrás. E, ao final, eles vão prevalecer sobre tudo. Quando nós celebramos, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora, é um pouquinho isso que a gente vê. Os planos de Deus estão aí. E eles estão em andamento, e eles estão em progresso. Às vezes, como cristãos, a gente pode correr o risco de esquecer isso. Olhando ao redor, vendo tanta coisa estranha e ruim acontecendo, pode dar a impressão de que a gente vive num mundo, numa história caótica, quando, na verdade, não é uma história caótica. Pode haver muita confusão, mas os planos de Deus estão em curso. Desde a ressurreição de Jesus, eles estão em progresso e eles são irreversíveis. Dia a dia, de maneira misteriosa, os planos de Deus de renovar toda a criação, de, em Cristo Jesus, recapitular, ou seja, renovar tudo que foi criado, esses planos de Deus estão já acontecendo. Cada vez que nós participamos da Eucaristia, no milagre da Eucaristia, em que
as nossas ofertas, o pão e o vinho, que são parte dessa antiga criação, que são elementos tão simples que cabem nas mãos dos homens, eles são, pelo poder do Espírito Santo, transformados no corpo e no sangue de Cristo. A gente poderia dizer que eles são eucaristizados, cristificados. Na Eucaristia, de alguma maneira misteriosa e tremenda, a gente já vê o plano de Deus para toda a criação se realizando e sendo antecipado. Ou seja, um dia Cristo será tudo em todos. Um dia Cristo invadirá e preencherá todas as coisas com o seu Espírito Santo e tudo será transformado nele. E isso eu já vejo e disso eu já participo na celebração da Eucaristia. Então, calma, não vou dizer como o pessoal diz, relaxa, né? Não precisa relaxar. Lute, mas com o coração sereno, né? As nossas lutas não podem roubar nossa paz. Lute com confiança, com esperança, porque os planos de Deus já estão acontecendo. Cada vez que nós vivemos a Santa Missa, o mundo, as realidades criadas, as coisas que cabem nas nossas mãos e que nós oferecemos a Deus, já estão sendo invadidas pelo mistério de Cristo ressuscitado. Então, calma, essa história vai acabar bem. Padre Antônio, e o senhor sabe, assim, de toda essas leituras, porque tudo começou naquele dia, né, naquela visita do anjo, naquele momento, né, que o Espírito Santo se derramou. Padre Antônio, eu preciso contar para o senhor não vai me achar doida, não. Depende. Eu lembrei de Gênesis, sabe, Padre Antônio? Eu fiquei, meu Deus, o Espírito Santo se derramou naquele dia, quando Nossa Senhora disse sim. O Espírito Santo a encheu, e eu fiquei com isso dessa festa. E aí me deu vontade de ir para Gênesis, e eu lembrei daquele primeiro versículo, né? Não era nada, estava tudo vazio, e o Espírito de Deus se derramou sobre o caos. Eu não sei, que eu não sou teóloga. Não, mas não está doida, não, é por aí mesmo. O Espírito de Deus se derramou em Nossa Senhora, como se derramou no início da criação, Padre Antônio? Exato. Bom, primeiro, lembrando que os autores dos evangelhos, eles são parte de uma tradição, de uma transmissão da fé que já vem do Antigo Testamento, do povo eleito de Deus, o povo judeu. Portanto, os óculos com os quais eles veem e compreendem Cristo e tudo que cerca Cristo são os óculos da fé de Israel, que é transmitida nas Escrituras. Depois, o jeito de Deus trabalhar é um pouquinho esse. O que ele fez no princípio, o modo como ele sonhou todas as coisas, criou todas as coisas, mostra como ele deseja que todas as coisas sejam. Ai, Padre Antônio. Ora, quando Cristo, o Filho, o Verbo de Deus, vem ao mundo, ele vem para fazer com que tudo aquilo que foi criado chegue a ser o que Deus sonhou. Uhum. Então, batata, isso daí é verdade. Se você olhar os evangelhos, Lucas e João principalmente, você vai ver que há muitas relações com o livro de Gênesis. Porque há um desejo claro de mostrar que o que está acontecendo com a chegada de Jesus é uma nova criação, ou é um recomeço. Um recomeço que não é um andar para trás, é um recomeço que qualitativamente faz a gente saltar para algo melhor. Mas é um recomeço. Em várias passagens do Evangelho de Lucas, do Evangelho de João, a gente tem indícios claros, né? Não só de relação com o Antigo Testamento como um todo, porque isso seria óbvio, mas de modo particular com o livro do Gênesis, ou seja, com o livro que fala do início de todas as coisas. Padre Antônio, eu não sabia disso. De vez em quando, por exemplo, no Evangelho de São João, a gente faz contagens de dias. Por exemplo, a contagem dos dias entre a primeira
manifestação de Jesus, quando ele passa próximo de João Batista, e o dia do primeiro milagre de Jesus é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Se você fizer a conta dos dias, você vai ver que a transformação da água em vinho em Caná, ela acontece no 8º dia, desde o dia em que João começa a mostrar. Jesus passou e João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus. E no dia seguinte, se você fizer as contas, o dia da transformação da água em vinho é o 8º dia. E alguém poderia pensar, e daí? 8º dia é o dia depois do 7º dia. O 7º dia é o sábado, que é o dia do descanso, quando o Senhor, vendo que tudo que ele havia criado era bom, ele termina a obra da criação e consagra um dia de descanso. Para um judeu, e portanto nos evangelhos, falar do 8º dia é falar do dia que dá início à semana seguinte à semana da criação. Portanto, é falar de uma nova criação. Jesus faz o seu primeiro milagre no 8º dia, portanto, é o início de uma nova criação. No primeiro milagre de Jesus, interagem todo o tempo um homem, que é Jesus, e uma mulher, que inclusive é chamada por ele desse modo. Mulher, Maria Santíssima. Portanto, se na primeira criação há um casal que interage todo o tempo, mas inclusive coopera para o pecado, na nova criação que Jesus traz para nós e que é representada no Evangelho de João por esse primeiro milagre nas bodas de Caná, aparece também um casal. Não só o casal que se casa, mas esse casal, esse homem e essa mulher novos, Cristo e Maria, que inclusive é chamada por ele de mulher. Não é por acaso e muito menos um desrespeito. E esse casal interage não no pecado, mas interage na obediência à vontade de Deus. Bom, tudo isso para dizer que o raciocínio de procurar trechos do livro do Gênesis nos evangelhos, ele não é uma loucura, pelo contrário, é uma pista muito acertada. Eu estou lendo um comentário bíblico sobre o Evangelho de São Lucas, que fala, né, só para dar um exemplo, né, que fala do caminho de Jesus com os discípulos de Emaús. Né? E esse comentarista diz, olha, por que não pensarmos que os discípulos de Emaús, dos quais um a gente sabe o nome, que era Cleofas, por que não pensarmos que era um casal, na verdade? Porque a Bíblia diz que aos pés da cruz estava Maria de Cleofas, portanto, a esposa dele. Né? E não é nada difícil a gente imaginar esse casal indo embora de Jerusalém após a morte de Jesus. E aí o autor desse comentário bíblico diz, lembra-nos aquele casal que saiu do paraíso, expulso do paraíso no livro do Gênesis. Agora, esse casal, que seriam os discípulos de Emaús, volta para Jerusalém porque no caminho encontra Jesus. O primeiro casal do livro do Gênesis faz a primeira refeição que é mostrada na Bíblia. A mulher oferece ao homem o fruto da árvore da qual não deveriam comer, porque a única coisa que Deus pediu deles no jardim foi obediência. Quando a Escritura diz, o Senhor ordenou, não comam do fruto desta árvore, alguém poderia pensar, mas era uma maçã, a Bíblia não está preocupada com nada disso. A Bíblia está dizendo que Deus quis estabelecer com o homem um relacionamento de obediência, de pai e filho. A única coisa que Deus pediu do homem no jardim, obediência. E o homem e a mulher, o primeiro casal, cooperou na desobediência. Foi a primeira refeição da Bíblia, um desastre. Os discípulos de Emaús, eles recebem das mãos de Jesus uma outra refeição. No Gênesis, a refeição que a mulher ofereceu ao homem fez com que eles abrissem os olhos, mas foi uma abertura de olhos cheia de vergonha, cheia de maldade, porque eles começaram a ver a sua nudez e começaram a ter concupiscência.
No livro de Lucas, quando ele diz que Jesus deu aos discípulos o pão partido, ele usa exatamente essa expressão, os seus olhos se abriram. Mas foi um abrir de olhos novo. Diferente. E eles reconheceram que era Jesus. Eles reconheceram o recomeço de Deus que estava acontecendo diante deles. Então eles voltam correndo para Jerusalém para contar, nós vimos o Senhor. Tudo isso para dizer, olhar para o livro de Gênesis, encontrar o livro de Gênesis no Novo Testamento, nos Evangelhos, não tem nada de forçação de barra, porque os Evangelhos falam da nova criação. Ou seja, Jesus recompõe tudo o que era o projeto inicial do coração do Pai. Quando você lembra da passagem de Lucas, que fala de Maria à sombra do Espírito Santo, é óbvio que tem a ver. Tem tudo a ver, não é nada de forçação de barra falar dessas coisas. Padre Antônio, pegando então Gênesis, é muito lindo isso aqui. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia, eu estou lendo na tradução da Bíblia de Jerusalém. E as trevas cobriam o abismo. E um vento de Deus pairava sobre as águas. Engraçado, né? Aqui na Bíblia Ave Maria, né? A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz. O primeiro ato da criação de Deus foi faça-se a luz. Sem essa luz... Calma, porque tem muita coisa antes. Espera aí, vamos com calma. Bom, outra relação importante. Aqui está dizendo, aliás, a Bíblia começa assim, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. O Evangelho de João começa, no princípio, era o verbo, e o verbo é de propósito, tá? Então, no princípio, né? Então, no princípio, Deus fez, Deus criou, mais do que fez, Deus moldou, Deus trouxe à existência o céu e a terra. Essa é a fé fundamental de todo cristão, de todo judeu, né? A gente só compreende o mundo, ele só deixa de ser algo absurdo quando a gente lembra que no começo de tudo existe Deus, existe o amor de Deus. Se a gente não lê o mundo, se a gente não olha para o mundo com esse óculos da fé, num Deus que cria tudo por amor, a história do mundo como ela foi se desenvolvendo parece algo confuso, caótico, sem sentido. E, obviamente, que acaba reduzindo a muito pouco as esperanças da gente. Mas a nossa fé existe um Deus que está no princípio de tudo. Todas as coisas que existem têm sentido, têm valor, porque vêm dele. E se vêm dele, voltam para ele. Na linguagem da Bíblia, falar do começo tem a ver também falar com o destino. Né? Aqui, o meu destino, e aí sem nenhum tipo de fatalismo, tá, gente? Destino é como uma carta tem um destino, né? Então, o meu destino tem a ver com o meu começo. Então, aquele de quem eu vim, aquele cujas mãos me moldaram, é aquele nas mãos do qual um dia eu vou descansar. Santo Agostinho diz isso de um jeito bonito, né? Num poema bem conhecido. Nosso coração foi feito por Deus, para Deus, e só descansa quando está nas mãos dele. E a gente sabe o quanto isso é verdade, né? Então, no princípio, Deus criou, Deus trouxe à existência, Deus moldou, a partir do nada, o céu e a terra. Lembrando que essa expressão céu e terra, que aparece na Bíblia, que aparece em textos da tradição da igreja, que aparece no credo, quando a gente reza, creio em Deus, Pai,
é criador do céu e da terra, ou o credão, né, que a gente reza aqui no Brasil, nas festas. Creio em um só Deus, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Essa expressão céu e terra, ela tem um sentido que não é só material. Ou seja, Deus é o criador das coisas materiais, Deus é criador das coisas que se veem, e Deus é criador do céu, ou dos céus, das realidades espirituais, daquilo que não se vê, no caso dos anjos e da alma do homem, né? Então, Deus é criador do céu e da terra, é uma forma de dizer, né, que Deus criou tudo aquilo que existe, as realidades corporais e as realidades espirituais. Portanto, não há nada que não se submeta a Deus. Algumas pessoas, às vezes, na maneira como elas falam com a gente, dão a impressão de que existe Deus e existe, por exemplo, Satanás. E os dois brigam quase que no mesmo patamar, né? Joga isso fora. Não é assim, né? Satanás e os seus anjos são criaturas de Deus. Portanto, o que eles podem ou intentam realizar está sempre debaixo de um limite que é imposto por Deus, né? Não existem dois princípios da criação. O único princípio de tudo que há é o Deus soberano. O resto todo é criado. Inclusive os anjos que não foram fiéis a Deus, inclusive os anjos que tentam nos afastar do caminho de Deus, são criaturas, não são outro Deus, não tem o mesmo poder que Deus. Então tira isso da cabeça, para não ficar parecendo que é uma guerra de duas realidades que têm o mesmo poder, quando na verdade nem de longe é isso, né? Às vezes a gente percebe isso, né, Padre Antônio, que alguns de nós, né, dão uma importância tão grande, né, às ações do mal, quase que esquecendo, primeiro, que não vamos ter nenhuma tentação maior do que a gente pode suportar. E segundo, talvez com essa visão errada, né, de que, imagina, ele também está submetido a Deus. Né? Sem dúvida, isso tem que ficar bem claro, porque senão a gente sai do cristianismo e vai para a direção de alguma outra coisa, né? Bom, teria outras coisas para dizer aqui, inclusive o ponto final que tem no finalzinho do versículo 1, mas vamos para o versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo. Bom, é um retrato de algo que está como é que a gente pode dizer, em processo de ser feito, né? Então, Deus está criando, né, todas as coisas, e aí a imagem que a Bíblia usa a terra não tinha forma. Existe uma palavra em grego para isso, né? Algo sem forma, em grego se diz caos. E algo com forma, algo ordenado, cosmos. Então, no princípio, Deus criou todas as coisas, significa, é claro, que ele trouxe à existência do nada todas as coisas, mas também significa que ele deu forma a todas as coisas. Ele colocou em ordem todas as coisas. Portanto, a gente pode, né, voltando ao início, lembrar disso. Quando a gente tiver a impressão de que a nossa vida está caótica, o Senhor quer que a minha vida seja um cosmos, seja algo ordenado, com a ajuda dele, recorrendo a ele, pedindo a ele que faça na minha vida o que ele fez no princípio. Como ele fez em Gênesis 1. De repente, eu posso passar do caos ao cosmos, né? Do que é caótico àquilo que está ordenado no seu devido lugar, no lugar desejado e planejado por Deus, né? Então, foi assim no começo, pode ser assim, quem sabe, hoje na minha vida. Há momentos na vida em que a gente pode deixar que as coisas fiquem tão emboladas que a gente tem essa impressão. Meu Deus, minha vida está um caos, né? Normalmente a gente olha para o quarto dessa pessoa ou para as gavetas dela e a gente vê que é verdade. Porque as coisas fora são muito a expressão de como está tudo dentro, né? Então, sei lá, né? Não sei como é que está seu quarto hoje, viu? Mas, ok. Mas o Senhor quer que eu viva uma vida ordenada. Ele quer que as coisas estejam no seu lugar
devido, proporcionado. Pois então, Senhor, me ajuda, né, para que a minha vida saia do caos e entre em ordem, como a gente fala, né? Ordena a minha vida. Ordenar não quer dizer alguma coisa dura, uma coisa meio militarística, né? Ordenar é colocar em ordem. Porque quando uma coisa que tinha que estar atrás passa para frente, quando uma coisa que tinha que estar embaixo vai para cima, isso não é bom, né? Então, Senhor, organiza. Seria outra palavra que hoje talvez tenha mais a ver com o que a gente entende, né? Ordenar significa organizar. Senhor, organiza a minha vida, me ajuda a pôr no lugar o que ficou atropelado. E, ao mesmo tempo, Padre Antônio, tira da gente um fardo insuportável, porque quando a gente vive um momento desse, quer seja no quarto e nas gavetas, né? Quer seja interiormente ou nos relacionamentos, é um fardo pesado. Então, é profundamente consolador e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre o caos. Então, assim, o Espírito de Deus se derrama, paira, vem, repousa sobre tudo que está assim na vida da gente. Exato. E fora da gente. Ele está, esse pairando aqui, esse verbo. Era interessante ver esse verbo. Na verdade, o pessoal que estuda a Bíblia diz que, em hebraico, se a gente fosse traduzir para o português, assim, bem, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Lembra que o Espírito Santo, aqui ele é chamado, né, como você leu na edição de Jerusalém da Bíblia, vento. É claro, porque aqui não é a revelação plena de quem é o Espírito Santo. Ela acontece no Novo Testamento e, vamos dizer assim, juntando os elementos de toda a Bíblia. Então, uma frase só não dá a revelação completa de quem ele é. Então, vento quer dizer, o Espírito Santo é o sopro de Deus, é o hálito vital de Deus, né? Que aquece todas as coisas. Então, esse verbo, o Espírito Santo pairava sobre as águas, ele poderia ser traduzido também, o Espírito Santo chocava aquilo que há nas águas. É o mesmo verbo que é usado para falar da galinha chocando. O Espírito Santo, o que é chocar? É aquecer para que haja condições de vida. Então, é isso que o Espírito Santo faz nos momentos caóticos da nossa vida. Não perca a esperança e tenha certeza de que ele não se apartou. Ele está pairando, ele está chocando aquele momento, ele está querendo aquecer você naquele momento para que voltem a acontecer ali condições de vida. É claro que o grande propósito da nossa vida, do nosso dia a dia, é que nós sejamos pessoas dirigidas pelo Espírito Santo, conduzidas pelo Espírito Santo. Mas, às vezes, para chegar a isso, primeiro é preciso que ele paire, que ele aguarde, como a galinha aguarda que os seus pintinhos estejam maduros. E há momentos na nossa vida em que o Espírito Santo aquece a vida da gente e aguarda. Ele deseja presidir, ele deseja dirigir. Mas, se ainda não é o momento disso, ele está chocando. Quer dizer, há um potencial de vida até nos momentos caóticos que a gente passa. Vamos dizer dessa maneira. Como a gente enxerga aqui, né? E lê aqui. Exato. Só que esse potencial de vida é garantido pela presença do Espírito Santo. Porque ele está perto, até os meus momentos caóticos podem, em algum momento, a casca ser quebrada e eu perceber que tem vida brotando dali. Porque o Espírito Santo se encarrega disso. Padre Antônio, e o versículo 3, assim, me dá... Deus disse, né, me enche assim de alegria e de, ao mesmo tempo, de uma compreensão nova, no sentido de eu estou ouvindo o que Deus está falando. Deus disse, Deus fala. Ele falou, nesse momento, haja luz, e eu creio de todo o coração, com toda a minha inteligência, que Deus continua dizendo, especialmente para quem está bagunçado, haja luz. Então, eu entendo aqui o poder da palavra de Deus, né? Sem
sem a palavra de Deus, É. ficaria tudo... Então, a gente está falando de um caminho, né? A gente está falando de uma obra de criação. E a gente está comparando o tempo inteiro essa obra de criação com o que acontece na vida pessoal da gente. Então, versículo 2, o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava aquecendo aquele caos para que houvesse condições de vida. O Espírito Santo estava aguardando, chocando aquele caos para que no tempo oportuno ele fosse transformado em algo ordenado, em cosmos. Qual foi o estopim, então, desse rompimento de vida? Deus disse. Deus disse. Então, duas realidades que estão sempre unidas, até porque representam algo da identidade de Deus, né? O Espírito de Deus e a palavra de Deus. Então, como é que Deus cria? Pelo seu Espírito e pela sua palavra. Como é que Deus age na gente, recriando a vida da gente? Pelo seu Espírito e pela sua palavra. Quando Jesus se encarna no ventre de Nossa Senhora, o que acontece? O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá. Quer dizer, o Espírito e a palavra. E assim também é na vida da gente, né? Então, o Espírito Santo aguarda que a palavra seja dita. No caso da nossa vida, da nossa alma, o Espírito Santo que vive em nós desde o nosso batismo, que paira sobre nós desde o nosso batismo, ele aguarda que a palavra, que é Cristo, mas que também é a Escritura, que essa palavra seja dita, seja conhecida, seja acolhida em nós. Quando a palavra é ouvida, como você disse ainda há pouquinho, quando a palavra é obedecida, como aconteceu no início da criação, Deus disse e fez. Aí o Espírito Santo faz com que esse processo, esse trabalho seja levado à sua plenitude. Então, Espírito de Deus e Palavra de Deus, todo o tempo trabalham juntos. Na nossa alma é a mesma coisa. Então, eu sou batizado, eu tenho o Espírito Santo, que beleza, ok. Mas o Espírito Santo aguarda que você ponha à disposição dele algo para que ele trabalhe na sua vida. Ponha à disposição dele a palavra. Eu sou um cristão muito estudioso da palavra, eu conheço as Sagradas Escrituras, eu já fiz até cursos, ok. Mas para que a palavra possa ser instrumento de vida e não, desculpe a comparação, um cadáver que você vai dissecando, para que a palavra gere vida em você, a palavra tem que ser impulsionada, a palavra tem que ser chocada pelo Espírito Santo. Portanto, essas duas realidades têm que estar trabalhando juntas, atuando juntas na gente todo o tempo, né? Não posso transformar a palavra de Deus numa letra, como a Escritura própria diz, né? Morta, né? Eu li, inclusive eu sei que em hebraico, não sei. Não, peraí. Essa palavra tem que ser viva. E ela é viva quando eu a acolho no Espírito Santo que a inspirou. E quando o Espírito Santo me revela o quanto ela é poderosa para mim hoje e o quanto eu preciso obedecê-la hoje. Por outro lado, não, eu sou uma pessoa muito movida pelo Espírito Santo. Sim, mas o Espírito Santo está movendo você em direção a quê? O Espírito Santo move a gente em direção à obediência à palavra de Deus. O Espírito Santo não me leva para longe dessa palavra. Portanto, eu sou uma pessoa muito conduzida pelo Espírito Santo, mas se eu não conheço a palavra, eu tenho a impressão de que você pode acabar se perdendo dele e acabar se deixando empurrar por outros ventos, que não o vento de Deus, né? Então, essas duas realidades operam, trabalham juntas o tempo todo. Então, assim, para mim, pessoalmente agora, hoje, né, Deus disse, né, Deus continua dizendo, continua falando, e eu tenho duas opções, né? Ou parar para ouvir o que ele está me dizendo, mesmo que as coisas estejam meio caóticas, ou me deixar levar pelo caos e não ouvir aquilo que Deus tem para me falar hoje, porque Deus diz, ele continua falando. Exato. A nova criação, porque essa criação de Deus, ela foi machucada pelo pecado do homem, né? O homem não se deixou conduzir pelo Espírito,
que é sempre espírito de obediência a Deus, e o homem se deixou conduzir pela desobediência. E depois foi arrastado pelos seus impulsos, né? E acabou se perdendo de Deus. Então, essa criação, ela precisa ser recomposta. Em Jesus começa a nova criação. Mas ela tem que chegar em mim hoje. Eu tenho que me tornar alguém da nova criação, né? Eu tenho que me tornar parte dessa nova criação. E como é que isso acontece? Quando a palavra é ouvida, acolhida, obedecida na força do Espírito Santo. E quando eu coloco à disposição do Espírito Santo, é sempre uma mão dupla, né? Quando eu coloco à disposição do Espírito Santo que habita em mim, a palavra que ele deseja para que ele me oriente, para que ele me fortaleça, né? Então, lembra, Laura, Efésios, a armadura do cristão, né? Então, revestivos, pois, da armadura de Deus, parará, e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem uma tradução da Bíblia, o pessoal não gosta muito porque diz que não é tradução, é quase uma paráfrase, né? Mas eu gosto muito. Porque ela é uma tradução que usa mais de uma palavra para traduzir outra. Então, usa expressões para traduzir palavras. Tá. Então, há uma tradução que diz assim, revestivos da armadura do cristão e da espada que o Espírito Santo maneja, que é a palavra de Deus. Eu gosto dessa expressão. Da espada que o Espírito Santo maneja. Porque Jesus não disse que ele é o nosso defensor? Sim. Como é que o Espírito Santo me defende? Manejando uma espada, que é a palavra. Mas na armadura do cristão, a única arma que é de ataque e defesa é a espada. Portanto, como é que o Espírito Santo conquista territórios para Deus na minha vida? Com a espada, que é a espada que ele maneja, que é a palavra. Então, todo o tempo, essas duas realidades estão caminhando juntas. E uma aponta para a outra, né? Uma interage com a outra, né? A palavra e o Espírito, né? É assim desde o início, é assim desde a criação, é assim toda a Bíblia, é assim no Novo Testamento, é assim na vida da gente. Então, o modo como Deus trabalha tem uma lógica divina que se mantém, que perdura. Padre Antônio, e ao mesmo tempo que é extremamente simples, como Deus é simples, vem Espírito Santo, o Espírito Santo paira sobre o caos, Deus disse, a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que é extremamente simples, como é que o mundo e o demônio usam tantos artifícios para a gente, às vezes, passar 2 dias sem invocar o Espírito Santo, 2 dias, não, hoje eu não tenho condição de ler a palavra de Deus, não, então, envolve a gente dessa forma, afastando a gente da palavra. Aí você, depois de 2 dias, você vê o resultado. Voltamos ao caos. É fácil. Aí o que a gente faz? Toma juízo. Volta correndo. Vem o Espírito Santo e vai ler a Bíblia. Pronto. E é assim que acontece. Vamos voltando, né? Mas é uma escolha que a gente tem que fazer também, né? Prioridade é sempre uma escolha, né? E é claro que o maligno sabe que a única coisa que pode atrapalhar a organização de Deus na nossa vida é a gente se perder dele, portanto, não rezar. Então, o resto ele não está nem aí. Normalmente, quando a gente está com uma vida muito caótica, a gente multiplica as atividades. E elas não dão fruto. Porque a gente corre para um lado, corre para o outro, parece que está sempre apagando o incêndio e não está vivendo a direção de Deus. E o diabo não está preocupado. Você está correndo? 0 problema para ele. Você está fazendo 10 milhões de coisas? Para, continua. Parece o ratinho, o hamster na rodinha, né? Não tem problema. Contanto que você pare de orar. Você não ore. Porque aí você não tem direção de Deus. Você tem correria só, ansiedade, agitação. E agitação não faz a obra de Deus. Direção de Deus faz. Quando você tem direção de Deus, não quer dizer que as coisas vão ser fáceis. Sim. Mas elas têm rumo. E você não precisa toda hora ficar chutando a porta, como se você tivesse que estar forçando a barra de tudo. As coisas têm uma ordem. Elas têm uma ordem.
Elas vão. Então, pensar um pouquinho nessas coisas, né? Porque a impressão que eu tenho às vezes é que a gente passa muito tempo apagando incêndio, fruto do nosso caos, né? Não gerenciado pelo Espírito Santo e pela palavra, e a gente acaba deixando de fazer o que de fato tinha que ser feito. Quantas vezes eu já me peguei deixando de fazer o que eu devia fazer, porque eu estava fazendo coisas que, no fundo, eram um acúmulo de atividades, ou eu estava fazendo alguma coisa que devia ser feito por outro, ou que podia ser feito por outro, mas eu, correndo ali, queria fazer mais rápido, ou queria fazer do meu jeito, sei lá, né? Então, atenção para essas coisas, né? Padre Antônio, que coisa incrível, né? Às vezes eu pouco abro Gênesis, né? Então, assim, tive esse desejo por causa da festa da Assunção de domingo passado. Então, é muito consolador e, ao mesmo tempo, muito poderoso ver como tudo começou. O Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus aguardava, o Espírito de Deus cobria, como fala, né, a Bíblia de Jerusalém, e saber que nesse início é assim até hoje. O Espírito de Deus se derrama e Deus disse. E ele continua falando, ele continua dizendo na liturgia, em laudes, nas leituras da missa, e é preciso a gente ouvir Deus dizendo, naquele dia foi haja luz. E ele continua dizendo haja luz de várias formas para cada um dos seus filhos. Bonito, né, isso, né? Haja luz. Umas semanas atrás, faltou luz lá na igreja, deu uma queda de luz, né? Na hora da missa das crianças, já imaginou? No meio da missa das No crianças? meio ai, Jesus. Mas eu achei bonitinho. Na hora da homilia, o senhor fala? Não, acho que já estava nas pré... Não lembro. E Mas, aí? não, a gente estava cantando, devia ser na hora do ofertório. E eu achei interessante, porque, obviamente, um monte de criança, algumas, quando faltou a luz... Mas várias outras perceberam que estavam na missa, e aí, como a gente estava cantando, começaram a cantar mais alto, porque também falhou o som, né? Então, o pessoal que estava no som, o teclado parou, e o violão, o garoto continuou tocando, mas sem amplificação. Então, a maioria das crianças percebeu, então começaram a cantar mais forte, até que as crianças que estavam cantando abafaram a voz e obrigaram as que estavam assustadas, gritando, cantar junto com elas, né? E logo depois voltou rápido a luz, mas eu achei interessante aquilo, porque naquela escuridão toda, e estava escuro demais, porque a gente tem as portas todas fechadas, já estava chegando 6 horas da tarde, imagina. Então, naquela escuridão toda, as crianças que cantaram mais forte, elas conseguiram colocar uma ordem ali no meio daquilo tudo, cantando, né? De alguma maneira falando, né? Disseram algo né? E rápido a luz voltou, né? Mas quando a gente está num lugar onde de repente não tem luz, dá pra gente uma sensação de insegurança muito grande, né? Se você se move, você corre o risco de se machucar. E de repente, quando volta a luz, pronto, como a gente se sente seguro, né? Deus disse, haja luz. Oh, né? glória. Haja segurança para se enxergar, né, o que vem daqui para frente. É interessante porque Jesus diz um dia, eu sou a luz do mundo. A luz é aquilo a partir do qual a gente consegue enxergar e discernir todas as coisas e colocá-las nos seus lugares. Então, Deus começa a sua criação trazendo à existência a luz. Deus faz a sua nova criação nos dando o seu Filho, que é a luz do mundo. Quem sabe em alguns momentos da nossa vida a gente também não se sente um pouco inseguro, perdido, porque dá a impressão de que teve um apagão, né? E a gente não vê mais a direção, e a gente não enxerga mais uma saída, e a gente não vê mais, a gente tem medo de se mexer e se machucar. Pois é, Jesus é a luz do mundo. Então, hoje, né, quem sabe a gente não pode dizer que haja Jesus na minha vida, né? Haja Jesus na minha vida, haja luz, para que eu possa enxergar tudo da maneira certa. Dependendo da quantidade de luz, da incidência de luz, você enxerga melhor ou pior. Quanto mais Jesus brilha na vida da gente, mais a gente tem clareza das outras coisas. Quanto mais
Jesus resplandece nas coisas, nas pessoas da nossa vida, quanto mais a gente deixa ele brilhar sobre tudo, mais clareza a gente tem a respeito de tudo. Então, no fundo, acho que uma coisa tem a ver com a outra, né? Aqui, o Pai Celestial já pensava, né, no seu Filho encarnado, Jesus. E quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu acho que ele estava fazendo um pouquinho de referência a isso também, né? Olha, eu quero ser o brilho dos olhos de vocês. Eu quero que vocês enxerguem tudo, mas vocês só vão enxergar e só vão entender tudo se vocês permitirem que a minha luz resplandeça em tudo. Quem sabe há coisas na nossa vida que a gente não entende, que a gente não consegue enxergar bem, porque a gente não está deixando a luz de Jesus brilhar sobre elas, resplandecer nelas. E se a gente começar a enxergar essas coisas ou essas pessoas debaixo da luz de Jesus, a gente vai começar a vê-las melhor, entendê-las melhor, talvez. É muito consolador tudo isso que o senhor está falando, porque é muito consolador ouvir Deus, no seu amor misericordioso de Pai, olhando para os seus filhos, olhando para os países, olhando para as circunstâncias e dizendo, haja luz. Eu creio de todo o coração que Deus está proclamando isso agora para cada um de nós, para a nossa terra, para as nossas dificuldades, para aquilo que está sem saída. Exato. Agora, haja luz significa, para você que já tem a graça de ser cristão, deixa Jesus brilhar nessa situação. Deixa a luz dele entrar nessa situação. Olha para isso debaixo da luz dele. O que Jesus te diria nessa situação? O que ele te pede nessa situação? Isso é deixar ele brilhar, né? Qual seria a última palavra de Jesus nesse problema? Como seria a maneira de Jesus lidar com isso? Essas perguntinhas todas são ajudas para ajudar a gente a deixar a luz de Jesus entrar nas situações que a gente está vivendo. Pode ser que elas ajudem, né? Na minha tradução da Bíblia Ave Maria, Lucas capítulo 1, quando se fala da anunciação do nascimento de Jesus, Nossa Senhora pergunta como se fará, né? Como se dará isso? E a resposta do anjo a sombra do Altíssimo te envolverá, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. E Nossa Senhora termina a conversa com o arcanjo Gabriel dizendo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra do anjo é a palavra que vem de Deus, é a palavra que vem do céu. Portanto, mais uma vez aqui, o Espírito Santo e a palavra interagindo, dando forma às coisas. O que dá forma à vida da gente é o Espírito Santo e a palavra de Deus, né? O Espírito Santo moldando a gente a partir de dentro, a palavra de Deus, né, o querer de Deus moldando a gente a partir de fora, né? Imagina que um oleiro, um artista está moldando barro. Ele sempre vai moldar com uma mão do lado de dentro e uma mão do lado de fora. Né? É assim que Deus molda a gente. O seu espírito a partir de dentro, a sua palavra a partir de fora, dando forma para a nossa vida. Né? Repito, um não age sem o outro. Não, algumas pessoas podem se enganar, se iludir, né? Eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo e ele está me conduzindo a abandonar o meu casamento e começar uma história nova com outra pessoa. Não está, não. É só o seu impulso carnal. Tá? Não tem, é só o seu impulso carnal. Porque o Espírito Santo move a partir de dentro, mas a palavra move a partir de fora. E a palavra de Deus, né, não vai nessa direção, né? Então, e por aí vai. Então, cuidado para não identificar impulsos pessoais e, às vezes, impulsos meramente carnais, né, com o Espírito Santo. Por outro lado, o risco que se corre também é viver uma vida debaixo de uma letra morta, como se, né, a nossa vida fosse só se enquadrar em algumas normas. Quando vida tem a ver com isso, a palavra de Deus ajuda para nos dar norma, quer dizer, norma tem a ver com contorno, né? Mas isso é vivido de um modo fecundo.
Isso não é uma coisa dura, né? Isso é vivido de um modo fecundo. Então, há pessoas que têm a tendência a retirar o espírito, né? Também não é por aí. Então, lembrar, as duas mãos de Deus moldando a gente por dentro e por fora são o espírito e a palavra. Bonito, né? Isso, Padre Antônio, como o divino oleiro, as duas mãos moldando a gente. Sempre interagindo essas duas realidades, né? Lá em Nazaré, foi assim que Deus fez com Nossa Senhora. Lá no Meier, aqui em Copacabana, é assim que ele faz conosco, né? Então, estamos aí. Laura, foi legal essa história de ir no Gênesis, porque, de fato, Gênesis, Deuteronômio, tem uns livros da Bíblia que não são muito assim famosos na nossa lista de leitura, mas eles têm como muito... eles nos explicam. Eles têm muito a ver com o Novo Testamento e com aquilo que o Novo Testamento nos anuncia sobre Jesus. É complicado entender, compreender o que Jesus veio fazer por nós se a gente não tem essas referências, porque ele realiza promessas que estão na origem. Ele leva a cumprimento aquilo que foi semeado no início. E se você não tem essa visão, às vezes a gente reduz a missão de Jesus, a tarefa de Jesus, a coisas que talvez sejam até parte dessa tarefa, mas que não são a inteireza, a integridade do que ele tem a fazer nessa terra, né? Então, eu acho que é importante a gente voltar a essas coisas que estão lá no início, lá no Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, porque eles nos mostram como foi o projeto inicial de Deus. É a isso que Jesus vai, mas não para voltar atrás, mas a partir daí ele refaz tudo, e refaz de uma maneira melhor, né? A gente falou a respeito de casamento, né? Quando os fariseus perguntam a Jesus, é lícito ao homem despedir a esposa, né? Dar para ela certidão de divórcio e tal. Jesus diz, no começo não era assim. E aí eles dizem, mas Moisés permitiu, e a resposta de Jesus foi a dureza de coração de vocês que levou ele a isso. Ele estava administrando a dureza de coração de vocês. Então, Jesus volta lá no início. Olha, no início, quando Deus sonhou tudo isso, o sonho dele, bonito demais, era esse. E aí Jesus apresenta. E depois ele diz, o que afasta vocês desses planos, desses sonhos de Deus, é que pelo caminho vocês vão endurecendo o coração. Se o coração da gente desendurece, e o Espírito Santo é quem faz isso, a gente volta a entender o projeto, o sonho original de Deus. A gente descobre como ele é bonito e como a gente tem a ver com isso. E como Jesus fez disso algo ainda mais valioso. E aí, de repente, a Bíblia toda vai, sabe, aparecendo diante dos olhos da gente com uma intensidade, com uma beleza muito maior. Porque a gente percebe que, no fundo, o fio da meada de tudo é o projeto, é o plano de Deus. Né? É esse plano amoroso de Deus que nos fez, que nos salvou, que nos eleva em Cristo, que tem um alvo para a gente que é maravilhoso, para que o nosso coração descanse lá. Então, lembrar dessas coisas, acho que é uma coisa importante, porque senão a Bíblia, para muitos de nós, acaba sendo um eterno enigma. Né? Padre Antônio, assim, nesses finalmente que a gente deve estar chegando, eu saio daqui assim, quero dar um beijo, amando mais e mais. Como é que é terrível quando a gente se afasta da palavra, né, Padre Antônio? E fica, sei lá em que, meu Deus do céu, não vou nem nomear, mas que beleza quando a gente, invocando o Espírito Santo e com a palavra, louvado seja Deus por essa palavra que o Senhor nos dá e que Ele quer nos falar a cada dia, né, Padre Antônio? Exato. O plano e o roteiro do plano está aqui. O negócio é a gente vir a esse plano e aprender com esse roteiro com o coração atento, com a mente atenta, mas desdobrando, né, à medida que a gente vai mergulhando na palavra, aquilo que há no coração de Deus. No fundo, isso aqui é aquele aparelhinho que o médico usa para usar, né, para ouvir o coração. A gente usa esse daqui, né, para ouvir o coração de Deus. Então, alimentar-se da palavra faz com que a gente tenha esse horizonte muito mais amplo.
quando eu alimento a minha vida espiritual com outras coisas, por mais santas que sejam, mas que não sejam a palavra de Deus, normalmente o meu horizonte fecha. Fecha num ponto do plano, fecha numa parte do plano. Mas quando eu me alimento da palavra, os meus horizontes se alargam e eu enxergo o plano de uma maneira mais clara e eu percebo o caminho que eu tenho, né, dado por Deus para me envolver nesse plano. Então, vale a pena sempre voltar à palavra de Deus. Aí acontece o haja luz. Exato. De repente, a gente começa a enxergar e a entender as coisas melhor. Beleza? Beleza. Laura, vamos ficando por aqui, senão os irmãos vão embora e deixam a gente partilhando aqui sozinho. Nossa. Não vai embora. Deixa pra gente aí algum comentário. Espero que a gente tenha se feito entender, porque às vezes aqui a gente vai se animando e não sei, mas eu espero que tenha chegado aí no seu coração e ajude você a redescobrir na palavra de Deus o seu lugar nos propósitos que estão no coração do Pai. Um abração, gente. Até logo. Deus abençoe. Tchau, irmãos.